Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Neste itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios, hoje nós chegamos ao último versículo do capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, versículo 33. Este versículo se encontra inserido no prólogo, que corresponde aos 9 primeiros capítulos desta obra, e dentro do prólogo, a seção em que a sabedoria, pela primeira vez, aparece personificada, dirigindo o seu discurso aos homens. E fecha com chave de ouro. Este versículo já nos mostra, já nos abre o caminho para a próxima sessão dentro do prólogo, a próxima sessão que iniciaremos, obviamente, amanhã, e que compreende todo o capítulo 2. O versículo que hoje nós vamos meditar diz assim, Provérbios, capítulo 1, versículo 33. Mas aquele que me ouve habitará em segurança, e estará em paz, sem ter medo do mal. É a sabedoria quem dirige essas palavras, que dá a garantia de que aquele que a ouve habitará em segurança. Habitar em segurança. Talvez esse seja o desejo mais profundo do ser humano, dentre as necessidades do ser humano. A necessidade básica por excelência talvez seja o se sentir em segurança, estar em segurança. Aquele que ouve a sabedoria dá essa garantia, a sabedoria que vem de Deus dá esta garantia. Aquele que me ouve habitará em segurança e estará em paz. Aqui nós recordamos que o versículo de ontem, o versículo anterior a este, já abria o caminho para refletirmos sobre a paz. Não pronunciava a palavra paz, mas, de certo modo, já abria o caminho para refletir sobre a paz ao mostrar um contraste, ou melhor dizendo, dentro de um contraste, mostrar o contrário, mostrar a intranquilidade, a falsa tranquilidade que vem para aqueles homens, aquelas mulheres que não ouvem a sabedoria. Então, em contraposição, nós já poderíamos meditar sobre a paz. Porém, hoje, o versículo já nos mostra de forma direta que uma das consequências do ouvir a voz da sabedoria é estar em paz, sem ter medo do mal, sem temer o mal, É óbvio, o sábio é aquele que ele tem a nítida certeza, a nítida percepção, a experiência viva da existência do mal. Ele não nega a existência do mal. O sábio não faz de conta que o mal não existe, pelo contrário. Ele busca se precaver para não ser apanhado pelo mal. Mas ele não tem medo do mal. Por quê? Porque a sua confiança está no Senhor. Está em Deus. O mal não o atormenta. O mal não o causa inquietação. O mal não lhe tira a paz. Ele está em paz. Olha a sequência lógica da fala da sabedoria. Ouvir a sabedoria faz com que o homem habite em segurança, habitando em segurança,
se encontre em paz, esteja em paz, e estando em paz, não tem medo do mal. Não é o inverso. Às vezes, na nossa caminhada de fé, nós queremos fazer o inverso, né? Nós queremos, primeiro, nos livrar do mal. Nós queremos, primeiro, estarmos totalmente isentos do mal. Já pararam para analisar por que o pedido, mas livrai-nos do mal, é exatamente o último pedido do Pai Nosso? Na oração que Jesus nos ensinou. Mas livrai-nos do mal, é o último pedido. O primeiro pedido que nós realizamos na oração feita pelo próprio Senhor, que nos foi ensinada por Ele, é que santificado seja o seu nome. Olha a ordem dos valores. Primeiro, que o nosso coração se predisponha a santificar o nome do Senhor. Que o nosso coração anseie pelo reino do Senhor. Que nós sejamos introduzidos nesta dinâmica, ou melhor dizendo, neste habitat da intimidade com a santidade de Deus na nossa vida e o reino de Deus presente em nossa vida. Por isso que o segundo pedido é: venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O terceiro pedido. Então, os três primeiros pedidos do Pai Nosso dizem respeito ao... Se nós fizermos aqui uma comparação com os 10 mandamentos, dizem respeito ao amor a Deus acima de todas as coisas, assim como os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus dizem respeito ao amor a Deus sobre todas as coisas. Então, observemos, fechando aqui o parêntese sobre o Pai Nosso, apenas para poder fazer uma ligação entre aquilo que esse provérbio nos aponta como consequência do ouvir a sabedoria. Vejamos, Deus nos concede a graça de primeiramente, habitar em segurança. Mas habitar onde? Habitar em Deus. Habitar no coração de Deus. O Salmo 90, tão famoso Salmo 90. Salmo 90 na versão grega, Salmo 91 na versão hebraica. O tão famoso Salmo 90 diz assim para nós. Quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita à sombra do Onipotente, dizendo ao Senhor, meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Aquele que habita à sombra do Altíssimo. Esse pode dizer com segurança, esse pode dizer, Deus é minha fortaleza, Deus é nele que eu confio. Essas palavras não são meras palavras, mas são palavras que expressam aquilo que realmente se encontra no ser dessa pessoa. Esta é a certeza da sua vida. E a sua vida, o seu viver, é de acordo com esta certeza. Quem ouve a voz da sabedoria habitará em segurança, estará em paz. Esse versículo do livro dos Provérbios, de imediato, primeira vez que eu meditei este versículo, de pronto eu me recordei de um versículo presente no Evangelho segundo São Lucas, especificamente na parábola do semeador, quando Jesus fala do bom terreno, quando ele vai explicar sobre esta parábola, quando ele fala no 4º tipo do terreno, a semente que cai no terreno bom, Jesus fala assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15, diz do seguinte modo: o que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Conservar a palavra. Olha a ideia aqui, ó.
Se nós formos observar esses verbos, tanto os dois primeiros verbos, aliás, primeiros dois verbos que falam da consequência do dar ouvidos à sabedoria, tanto esses dois primeiros verbos, habitar, estar, habitar em segurança, estará em paz, como este verbo que aparece aqui no versículo 15, conservar, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. O que é que esses verbos têm em comum? Habitar, estar, conservar. Eles têm em comum a ideia de constância. Não significa dizer que o sábio não viva momento de ausência de estabilidade. Ele busca a estabilidade. Ele busca a quietude em Deus, estar no coração de Deus. Mas ainda que em algum momento ele se desestabilize, ele não perde de vista a constância, porque ele conserva a palavra de Deus e produz fruto pela perseverança. Olha outra palavra, aqui um substantivo, outra palavra que dá a ideia de constância, perseverar. Perseverar significa perseguir o alvo, continuar na busca da mesma meta. Haja o que houver, seja um dia bom, seja um dia ruim, seja um momento favorável, seja um momento desfavorável, seja um momento de glória, seja um momento de tribulação, seja um momento de alegria, seja um momento de dor, a perseverança requer isso. A perseverança nos faz nos mantermos constantes em qualquer situação, até porque, afinal de contas, é muito fácil se manter constante, é muito fácil, inclusive, permanecer estável num momento bom, num momento de paz, num momento de tranquilidade, num momento em que você não passa por dificuldade. É muito fácil. Mas a perseverança é aquele dom do Espírito Santo, é aquela virtude que nos faz sempre voltar para a palavra que foi plantada em nós, que foi lançada em nós. Nos voltar para esta palavra e colher dela aquilo que nos faz manter o olhar fixo no Senhor, mesmo num dia terrível. Mesmo um dia que não começou bem. Mesmo num dia em que tudo favorece para que eu perca a minha paz. Mesmo num dia de tribulação. Porque, lembrem-se, quando Jesus conta a parábola das duas casas, para se referir ao homem que dá ouvidos à sua palavra e ao homem que não dá ouvidos à sua palavra. Jesus compara o homem que dá ouvidos à sua palavra ao homem que construiu a casa sobre a rocha, fundamentada na rocha, alicerçada na rocha. E o homem que não dá ouvidos à sua palavra, a casa construída sobre a areia. Quando Jesus conta esta parábola, as duas casas passam pelas mesmas intempéries. A tempestade vem tanto para a casa que é construída sobre a rocha, como para a casa que é construída sobre a areia. A tempestade vem para as duas. Aliás, eu esqueci o outro tipo de intempérie que vem sobre as casas. Mas a ideia principal que eu quero remeter aqui é o seguinte: aquele que ouve a sabedoria não se encontra isento dos dias ruins, não se encontra isento das tentações, das tribulações, mas ele as vence na perseverança. Ele as vence porque a sua segurança está nesta palavra, na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Lembremos-nos que aquele que ouve a sabedoria, a voz da sabedoria, está em paz. Lembremos-nos aqui o conceito de paz trazido por Santo Agostinho, conceito este que ontem eu já
já trazia para vocês. Santo Agostinho diz: a paz de todas as coisas é a tranquilidade da ordem. Mas o interessante é que esta não é a única frase, a única reflexão deste número, o número 1 do capítulo 13 do livro 19 da obra Cidade de Deus. Repito, a paz de todas as coisas é a tranquilidade da ordem. Esta não é a única afirmação de Santo Agostinho. Ele fala o seguinte também, lá no início. A paz do corpo é a ordem harmoniosa de suas partes. Ainda que uma parte do corpo passe por uma tormenta, por um momento de dor, todo o corpo, para se manter em paz, irá trabalhar para que aquela parte, e esse trabalho do corpo será de forma harmoniosa, para que aquela parte possa se ver livre dessa tormenta, para que aquela parte possa se ver livre daquela enfermidade que a assola. Todo o corpo trabalha nisso. Todo o corpo investe suas forças nisso. Sim, pode prestar atenção. Então, o todo não esquece as partes, nenhuma parte, por mais insignificante que seja esta parte. A tranquilidade da ordem, estar em paz. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia, Deus está nos chamando, através desse provérbio, através desse versículo, a conservarmos a nossa confiança nele, a darmos ouvido à voz da sabedoria, a nos acostumarmos no bom sentido, a nos acostumarmos a sermos guiados pela sabedoria. Deus quer que a sabedoria seja tão íntima de nós que o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, o nosso modo de agir possa ser meio que, vou falar aqui entre aspas, meio que automático, de forma automática guiada pela sabedoria. Desculpem aqui porque a linguagem é um tanto grosseira, não seria bem a palavra melhor a ser utilizada, de forma automática. Mas eu diria que meio que instintivamente, talvez a palavra melhor seja esta. O instinto da sabedoria divina agindo em nós, nos impulsionando a falar, a agir e, antes de tudo, a pensar de acordo com a sabedoria, nos moldes da sabedoria, moldados pela sabedoria. Quando a última parte deste versículo diz que aquele que ouve a sabedoria não terá medo do mal, me faz recordar um versículo belíssimo da primeira carta de São João. A primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 18, diz assim: não há temor no amor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica castigo. E o que teme não chegou à perfeição do amor. Que coisa linda, né? Que coisa bela. Na relação com Deus não há este temor. Mas de que temor aqui está falando, Fabiano? Está se referindo ao dom do Espírito Santo, que nós chamamos de temor de Deus? Obviamente que não. Mas o temor aqui nós podemos traduzir pelo medo. O medo de Deus, a desconfiança de Deus. O medo do castigo, da punição pelos nossos males, pelos nossos erros. Aquele temor que é muito bem descrito lá nas primeiras páginas do livro do Gênesis. Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, caem em desgraça, ou seja, quando eles pecam, quando eles desobedecem à ordem de Deus, cedendo à tentação da serpente, o que é que ocorre após eles provarem do fruto proibido? Quando Deus se aproxima, quando eles ouvem os passos de Deus, o que é que ocorre? Eles se escondem de Deus.
Eles correm se escondendo de Deus. Aqui é a pura imagem desse temor descrito aqui por São João, na sua primeira carta, e descrito também pelo versículo 33 do capítulo 1 do livro dos Provérbios. O temor da punição, o temor do castigo. Agora, olha que coisa bela que o livro do Gênesis nos mostra. Mesmo Deus sabendo que o homem e a mulher pecaram, Deus vai ao encontro deles. O homem quer correr de Deus, quer se afastar de Deus. O homem, por saber que moralmente levantou um muro entre ele e Deus, procura se esconder, tem vergonha de Deus, se afasta de Deus, corre, se esconde de Deus, mas Deus vai ao encontro do homem. Toda a história bíblica consiste nisso, Deus indo ao encontro do homem, Deus procurando se reconciliar com o homem. Apesar de Deus ter sido o traído, não foi Deus quem traiu, não foi Deus quem rompeu a aliança, mas é Deus quem busca se reconciliar com o homem, é Deus que busca trazer o homem de volta para si. Por isso que nós ouvimos no livro do Gênesis Deus dizendo: Adão, onde estás? Onde estás? Deus sabe onde está, mas Deus está em busca de retornar ao coração do homem, de se tornar ele o centro do coração do homem. E é exatamente isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós ouvimos no Evangelho de hoje tão belo. Deus, o Deus da sabedoria, o Deus do amor, é o Deus que busca a reconciliação com o homem, é o Deus que perdoa o homem. É este Deus. É este Deus que não condena, mesmo sabendo que o homem pecou. É como nós vemos Jesus no Evangelho de hoje, sabendo que aquela mulher cometeu um adultério. E que não só ela, mas que o homem que igualmente adulterou com ela, porque ninguém adultera sozinho. Mas olha a hipocrisia daquela sociedade. A única que é levada para julgamento e para posterior condenação é a mulher. Onde está o homem que estava pecando com aquela mulher? Nem sequer dele nós ouvimos falar. Mas aquela mulher que Jesus sabia que tinha pecado, Jesus não a condena, Jesus a perdoa, mas Jesus diz: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. A sabedoria divina tem conhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas a sabedoria divina não busca nos condenar, busca nos corrigir. Assim como Jesus fez. Jesus perdoou aquela mulher e a corrigiu. Corrigiu de que modo? Filha, não retornes ao pecado, não volte a pecar. Busca uma vida de santidade. Busca uma vida que agrade a Deus. É isso que Deus realiza conosco. É isso que Deus quer conosco. A sabedoria divina age desse modo. E a sabedoria divina, olha a postura de Jesus, a atitude de Jesus perante aquela multidão. A sabedoria divina, ela age como aquela que tira a tampa da nossa consciência. A consciência que se encontra fechada, agora a sabedoria mexe, inquieta, no bom sentido. Aquela consciência que talvez se encontre fechada para a autoanálise, mas que está simplesmente pronta para condenar os outros. Então Jesus realiza uma transformação direta, não só na vida da mulher condenada, da mulher que já chegou ali condenada pela multidão, mas Jesus chama a atenção para a consciência daqueles que a acusam. No final das contas, Jesus os faz perceber que eles precisam se converter. A sabedoria divina não nos faz ter medo do mal. A sabedoria divina nos faz querer nos afastar do mal, mas sem ter medo dele para que ele não nos domine. A sabedoria divina nos faz querer agradar a Deus.
Santo Agostinho tem uma palavra muito belíssima lá na sua reflexão sobre a primeira carta de São João. Esse mesmo versículo, o versículo 18 do capítulo 4 da primeira carta de São João, quando Santo Agostinho o comenta, ele fala algo belíssimo. O santo de Hipona diz o seguinte: a consciência de que Deus é misericordioso não me leva a querer abusar desta misericórdia praticando o mal, praticando o pecado. Mas ao contrário, exatamente por saber que Deus é misericordioso, que Deus é amor, é que eu sinto o desejo, a vontade de querer não pecar, de querer corresponder a este amor em forma de agradecimento. Isso é belíssimo. Não tenho medo do mal, muito menos medo de Deus, eu tenho um temor reverencial para com Deus, um temor que no final das contas é amor, esse temor, que é dom do Espírito Santo, e só quero fazer o que o agrada. Olha quantos frutos belíssimos a sabedoria traz para nós. Meus irmãos e irmãs, neste quinto domingo da Quaresma, busquemos agradar a Deus, busquemos ouvir a voz da sabedoria. Porque quando ouvirmos esta voz, nós habitaremos em segurança em Deus. Nós estaremos em paz dentro de nós mesmos. E nós não teremos medo do mal. Porque mesmo sabendo que ele existe, mesmo sabendo que ele nos tenta, teremos a certeza e a confiança de que Deus está conosco. Que ouçamos atentamente a voz da sabedoria, sem deixar escapar nem sequer uma palavra, uma vírgula das palavras que a sabedoria dirige para nós. E deste modo, estaremos em paz e tranquilidade em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.